caridade e fé da cidade de Jaboticabal. Quem não conhece, vai conhecer agora o talento desse homem, trabalhador da doutrina espírita, incansável batalhador. Há muitos anos, fazendo palestra, cantada, musicada. Então, Fernando Arrobas, por gentileza, meu irmão, o microfone é seu, a casa é sua, e que o seu mentor lhe dê inspiração. Boa noite a todos. Fazer a prece não estava no meu script, mas vamos fazê-la. Eu gostaria de cantar então a prece, porque hoje vamos falar do estudo como o alicerce da fé e a edificação das obras, onde o mais importante de tudo é realmente a edificação das obras. Obras de amor, obras de caridade. E falar em amor, tem muitas músicas para falar de amor, mas tem uma aqui em especial. E eu vou fazer de uma canção de Moacir Camargo a nossa prece de abertura. Amar, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Amar afugenta as dores, pensamento flores te envolverão. Boa noite novamente. Hoje eu vim para mexer com vocês, tá? E eu, quando preparei esse trabalho para falar das ações, eu soube que, em conjunto, Matão e Araraquara fizeram uma grande homenagem no centenário de Wallace, né? Wallace Leão, é isso, né? Leão, Wallace Leão, perdão. Wallace Leão. E numa determinada noite, eu recebi um WhatsApp do querido amigo Orson, aqui de Matão. Fernando, coloca uma música do que eu vou te mandar. Eu falei, tá bom, Orson, manda aí. Só que eu sabia que tinha pouco tempo. Eu não tinha muito tempo para trabalhar nessa música, nessa canção. E eu vou abrir a noite de hoje fazendo essa canção que foi composta para Wallace Leal, porque um grande trabalhador, aquele que deixou realmente um legado absolutamente maravilhoso. E aí eu pude gravar essa canção, mandar para o Orson, e essa canção
foi usada aí, eu fico grato por isso, ao longo desses dias, desses meses, na homenagem de Wallace Leal. Então fica aqui como abertura desse grande trabalhador, porque vamos falar realmente também da questão do trabalho dentro da doutrina espírita. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições, grandes conhecimentos em suas pesquisas, estudos de grande expressão, suas conquistas. Grande tradutor, autor e editor, roteirista de cinema e teatro com muito amor, da querida Araraquara, fez nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Deixou marca indelével nos corações daqueles que um dia o conheceu. A semente lançada nos solos destas almas germinou, despontou, floresceu. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Da querida Araraquara, fez nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Gente, boa noite. Olha, hoje eu não vou cantar a noite toda. E tenho duas razões para isso. Primeiro, que eu estarei no dia 22 agora de dezembro, domingo de manhã, lá no nosso lar, cantando a manhã toda. Tá? Lá nós desenvolveremos o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, do Evangelho de Mateus. E também não vou cantar hoje porque assim, o ano que vem eu sou convidado para voltar para cantar. Aí eu volto para cantar. Hoje nós já tivemos um trabalho pela manhã, né? Chamado Músicas à Luz da Oração. Eu volto para fazer esse tema com outras músicas. Tá? Hoje, a hora que eu vi o público lá, eu sabia que havia ali uma mescla, né, de espíritas, católicos e outros mais, mas bom, então aqui eu vou em respeito a todos, cantar, mas não necessariamente músicas voltadas mais para a doutrina espírita. Então na próxima vez, Julei! Viu, vamos, ano que vem, chama aí que a gente vem também fazer as canções, né? Hoje eu vim mexer com vocês, tá? Que vocês vão entender por quê. Tem espírito aqui? Tem? Levanta a mão, quem é espírito? Tá, legal. Vou começar mexendo com vocês mesmo. Ser espírita é ser cristão. E o que é ser cristão? É desenvolver no dia a dia as atividades e as qualidades
do homem de bem. Vocês já abriram o Evangelho segundo o Espiritismo e viram lá as características, os caracteres do homem de bem? Amoroso, paciente, calmo, tolerante, auxilia o próximo em todas as ocasiões, deixa todos os seus interesses para auxiliar aquele que vem ao seu pedido. O homem de bem é aquele que realmente realiza no seu dia a dia todas as atividades que o Cristo realizaria. Esse é o homem de bem. Aí eu vou repetir a pergunta: se ser espírita é ser cristão, é ser o homem de bem, vou dar mais uma chance para vocês. Tem espírita aqui? Eu falei que eu vinha mexer com vocês. Eu falei, eu não sou espírita. Eu estou estudando a doutrina para que um dia eu possa realmente realizar tudo aquilo que o Mestre ensina. E quando eu o fizer, eu estarei realmente sendo um representante do cristianismo, um representante do espiritismo. Mas não se entristeça. Nós estamos em construção. Nós estamos em treinamento. Nós estamos aprendendo a amar. Isso é fundamental. Então, o espiritismo, alguns dizem que é uma religião de conteúdo filosófico com bases científicas. Legal. Outros dizem, não, o espiritismo é uma filosofia de bases científicas e cunho filosófico. Outros falam, não, o espiritismo é uma ciência de cunho filosófico com objetivos religiosos. O espiritismo é uma doutrina, é a doutrina dos espíritos. Isso é o mais importante, que é um caminho que nós aqui escolhemos, rumo ou a caminho da luz. Mas, na noite de hoje, eu venho, toda vez que eu desenvolvi esse tema, eu percebi que eu mexi mesmo, e é importante. O meu objetivo é isso, é mexer com vocês, é fazer com que vocês busquem respostas dentro de si acerca disso que eu trago. Um estudo como o alicerce da fé e a construção ou a edificação das obras. Muito bem. Qual é a frase mais importante da doutrina espírita? A que supera a todas. Boa. Fora da caridade não há salvação. Caridade, obras, né? Que é o nosso objetivo. Então, por que é o nosso objetivo? Se fora da caridade não há salvação, e se nós buscamos a salvação, então nós temos que aprender a fazer a caridade. Então está lá. Essa é a edificação das obras. Aqui estão as obras, obras de caridade. Agora nós conhecemos, quando estudamos a doutrina espírita, dois meios de desenvolver a caridade. A caridade chamada caridade material, tão necessária na nossa existência, que faz parte do Evangelho. Capítulo 13, por exemplo, nós vamos encontrar uma narrativa dos infortúnios ocultos, onde aquela senhora distinta deixa sua mansão e vai levar ajuda em lugares paupérrimos. Lembra dessa passagem? Que é a busca do infortúnio oculto, é levar a caridade material para o que é preciso. Existem irmãos nossos hoje que passam necessidades, frio, fome, então precisa a caridade material. E a caridade moral, caridade espiritual. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus por caridade? Quem levanta a mão e responde para mim. Como entendia Jesus por caridade? Valendo o Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas.
Por favor. Já tem um que ganhou um livro. Aí ele falou, mas o que são esses livros aqui, né? Eu falei, vou fazer uma interação com vocês. Eu quero dar o sim. Um já foi. Então ele disse que o senhor vai levar todos. Então é assim, quem já respondeu uma não pode mais. Aí a gente já elimina essa possibilidade. Caridade moral. Vocês perceberam na resposta desse nosso querido irmão? Mas está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Somos benevolentes para com todos? Não. Indulgência para com a imperfeição alheia. A gente consegue olhar aquela pessoa fazendo uma bobagem e não julgar? Não está fazendo. Conseguimos, somos indulgentes com todos, com a imperfeição alheia de todos? Não. Perdão das ofensas, a gente consegue perdoar todo mundo, por completo. Não. O que significa que nós não somos caridosos. Se não somos caridosos, se somente através da caridade que se chega à salvação, a gente tem muita coisa para fazer. Tá. Até aqui tudo bem? Todo mundo concorda com o que eu disse? Obras. Muito bem. Caridade. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, hein? Tem um trecho que vai falar eu ia falar a palavra, mas não posso. Vai falar de um assunto. Esse assunto está lá no Evangelho, que é a mãe da caridade. Quem é a mãe da caridade? Ou o que é a mãe da caridade? Como? Não. A piedade faz parte desse processo. Também faz parte do processo. Mas eu quero a palavra. Eu não estava guardando todos os livros dos Espíritos, mas eu vou botar até assim para responder. A palavra que é a mãe da caridade, valendo no livro dos Espíritos. Vocês perderam o livro. Eu posso falar da para você dar? Não pode. Não, senhor. Só não pode. A fé é a mãe da caridade. Está lá no Evangelho. A fé é a mãe da caridade. Gente, se tivesse pensado no título que eu trouxe, o estudo como a edificação da fé, e como o alicerce da fé e a edificação das obras. Eu dei uma dica, vocês só não aproveitaram. Fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Porque nós atravessamos séculos, milênios, alicerçados em uma fé dogmática. E Emmanuel nos diz: a fé dogmática não é mais deste século. Qual é a fé que conduz o ser humano às obras de caridade? Senão a fé raciocinada. Fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em todos os momentos da humanidade. Frase de Allan Kardec. Fé inabalável. Tudo bem, fé. Mas para que eu tenha uma fé inabalável, não dogmática, porque a fé dogmática é aquela que a pessoa prega, né, Leide? Nós conversamos sobre isso. Prega, fala que vai no seu culto, a hora que tem a rasteira da vida, cai e não levanta. E ainda diz que Deus foi mal com ele. Tem capacidade de dizer que Deus é mal. Essa é a fé dogmática. Então nós precisamos construir, meus queridos, uma fé raciocinada. E não há outro caminho de construir uma fé raciocinada senão através do estudo. É só estudando. Fé não passa de ninguém para ninguém. Fé é uma coisa que a gente constrói dentro da gente. Então vamos falar um pouquinho dessa importância do estudo. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim: nossa, tem umas pessoas que vêm aqui no centro só para passe, nem só por causa do passe. Tem até uma charge na internet, né?
que tem duas janelinhas assim, uma para fazer inscrição para estudar o livro dos Espíritos e a outra para tomar o passe. Tem uma fila quilométrica do passe. E o coitadinho ali abrindo, né, a sua janelinha esperando uma inscrição para estudar o livro dos Espíritos, não tem ninguém. Mas sabe aquela fila do passe? Aquela pessoa passa, toma o passe, vai embora, depois ela pega o final da fila de novo, toma o passe, vai embora, pega o final da fila, passa a vida tomando o passe. E não sabe do lugar. Não entende a essência da vida. Você está dizendo então que o passe não é importante? Muito importante. O passe tem duas razões importantes de ser. A primeira, o que acontece efetivamente no passe, né? A harmonia, a vibração de amor, de carinho, a pessoa se sente melhor. Isso é indiscutível. Mas você sabe por que é importante também o passe? Para trazer a pessoa no centro. Porque tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E aquela pessoa que veio no centro uma vez, veio a segunda, veio a terceira, vai chegar um momento em que as instruções que estão sendo dadas, porque ela não veio só para o passe, ela ouve um evangelho antes. Ou eu estou errado? Ela ouve uma palavra antes, ela ouve uma mensagem, ela ouve um estudo. Vai chegar um momento em que as instruções que estão sendo dadas, essa pessoa vai prestar atenção na instrução. E ela ouve uma vez, ela ouve a segunda, ela ouve a terceira. Isso faz parte do processo do estudo. Ela passa a entender o que está falando. Vamos falar de reencarnação. Pessoa que nunca ouviu falar em reencarnação. Ela vem aqui e abre o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E começa a frequentar a casa no capítulo 5. Aí fala das causas atuais das aflições, das causas pregressas das aflições, do esquecimento do passado. Então, ela vai ouvindo aquilo, ela começa a entender. Não significa que ela aceitou. Ela entende. Ela vai entendendo o assunto e ela começa a pensar sobre o assunto. Olha que interessante. Ela não vai começar a aprender sobre a palingenesia ou sobre a reencarnação, mas ela já está ouvindo. Ela ainda não acredita em reencarnação. Mas ela começa a querer acreditar. Então é um entendimento. É o primeiro processo da educação do espírito. A instrução seguida do entendimento. Passado um tempo que ela está frequentando a casa, ela começa a raciocinar sobre aquilo e achar que aquilo é possível. E ela começa a aceitar a possibilidade da verdade sobre aquilo que ela está ouvindo. E ela vai ouvindo, ela vai ouvindo. Então é todo um processo educacional. Ela começa a aceitar, ela entende e ela aceita. Aí chega uma hora que a casa oferece tantas noites de estudos, que ela se interessa em participar de uma noite de estudo. Eu acho que eu vou lá. Aí ela chega para os dirigentes da casa e diz assim: olha, eu queria conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Eu tenho vindo aqui algumas vezes e eu estou gostando do que eu estou ouvindo. Eu quero entender um pouco mais. Por onde eu começo? Quem me responde? Por onde a gente começa o estudo do Espiritismo? Pelo livro dos Espíritos. Lembra que Divaldo perguntou para Joana de Ângeles? E aí Divaldo lê a primeira vez e disse para Joana: já li. E aí Joana fala o que para ele? Leia de novo. Leia de novo. E ele leu. Leia a segunda vez. Joana, já li. Ah é? Lê de novo. E o tempo todo lê de novo para Divaldo. Imagina nós. Eu estou com 31 anos de doutrina espírita. Eu acredito que eu tenha estudado o livro dos Espíritos umas 6 ou 7 vezes, né? Ao longo desses 30 e poucos anos. Você sabe o que eu sei de doutrina espírita? Quase nada. Porque cada vez que eu chego em uma pergunta que eu já estudei há alguns anos atrás, eu já vejo de uma forma diferente. Nossa, como eu preciso estudar. Eu tenho que estudar.
o estudo é que nos dá a base de entendimento para aquilo que a gente realmente precisa desenvolver, que é a fé. Então, Kardec, não sei se vocês repararam, né? Fiz de propósito. Quem reparou que na minha camisa está escrito Allan Kardec? Que legal, porque a maioria das pessoas acha que é um grupo de rock. Quando Kardec trouxe a doutrina espírita, né? Codificou a doutrina espírita, ele se preparou ao longo de milênios para que isso acontecesse. Vamos dar um exemplo? Por que Kardec? Porque ele era um sacerdote, um druida, que viveu nos últimos 50 anos antes da era cristã, antes do Cristo nascer. Ali viveu Allan Kardec. Depois, mais perto de nós, ele veio como um reformista do pensamento cristão. Veio como John Hus. Ele bateu tão de frente com a igreja da época que ele foi queimado na fogueira. John Hus, reformista do pensamento cristão. Depois, sim, no século XIX, né, na metade do século XIX para frente, ele veio então com Hipólite Leão Denisart Rivail, extremamente conhecedor, estudioso. Olha como o estudo é necessário, como é importante. E aí, meu querido irmão, na apresentação, ele falou sobre a necessidade de estudo das obras de Kardec. Como é importante conhecer as obras de Kardec. Quem daqui já estudou ou teve a possibilidade de ler o Livro dos Espíritos? Vamos lá. Legal. O Livro dos Médiuns. Percebe que já diminuiu as mãozinhas para cima. O Evangelho não preciso falar. A Gênese. Menos mãos ainda. O céu e o inferno. Está vendo? Então, são as 5 obras básicas de Kardec. Além dessas 5 obras, na data de 1900, os amigos de Kardec, lá da França, da Sociedade Parisiense, publicaram um livro com vários achados de Allan Kardec que o Kardec não tinha editado, que se chamou Obras Póstumas. Mais um livro. Agora, se eu disser para vocês que tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem, dentro do Livro dos Espíritos, vocês sabiam que dentro do Livro dos Espíritos tem o resumo das 4 outras obras de Allan Kardec? Vocês sabiam disso? Vamos fazer uma recuperação, vamos ver. É por isso que eu disse que eu ia mexer com vocês, para vocês se auto-questionarem de qual é o conhecimento que vocês têm na atualidade da doutrina que vocês escolheram para vossas vidas. Porque se eu quero lidar bem com o Espiritismo, eu preciso conhecer. E o Espiritismo, além de nós conhecermos o Espiritismo, ele nos facilita ao autoconhecimento. Nós nos conhecemos. Está lá, busca a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Eu quero dar mais esses 4 livros. O senhor já ganhou o seu. Não vai soprar aí para o lado, hein? Vamos lá. Primeira edição do Livro dos Espíritos. A primeira. Allan Kardec publica na data de 18 de abril de 1857. Levanta a mão, mas não responde quem souber. Quantas questões tinha a primeira edição do Livro dos Espíritos? Levanta a mão. Mas ele. Vamos lá. Quem dá mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui.
Pode falar. Não. Não. Eu vou pegar o livro dos Espíritos e vou dar para mim. 501 questões. A primeira edição. 501. Errou por uma. Deu na trave, mas não fez o gol. Então, foi a primeira edição. Kardec depois continuou escrevendo. E antes dele publicar a segunda edição, com 1019 questões, no dia 18 de março de 1860, em 1859, Kardec publicou uma obra muito boa para ser estudada. Valendo o Livro dos Espíritos. Levanta a mão. Como é que se chama essa obra? Não. Não é nenhuma das cinco obras. Ó, eu espero já estar cutucando vocês, para vocês verem que a gente podia conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Seria bom para a gente. A obra se chama O que é o Espiritismo. Kardec preparava a humanidade para receber o Livro dos Espíritos por completo. Então, o que é o Espiritismo? Aí a gente abre o Livro dos Espíritos como se fosse uma sabatina hoje, né, Lê? Né? Quantas partes tem o Livro dos Espíritos, além do prefácio, da introdução, do prolegômenos e da conclusão? Quantas partes tem o Livro dos Espíritos? Eu poderia perguntar, eu vou facilitar, hein? Falei do livro. Bom, essa aí eu já estou dando a dica. Quantas partes ou quantos livros tem dentro do livro dos Espíritos? Não levantou a mão? Agora dá-nos. Vai ficar para a próxima. 4 livros. Olha, eu dei essa dica no comecinho, não dei? Eu falei que as 4 outras obras estavam dentro do Livro dos Espíritos. Lembra disso? Um resumo, né? Mas vamos lá. Mas você vai ter uma chance aí. Eu não vou dar para mim o livro, não, porque a minha esposa fala que em casa tem muito livro. E eu não leio todos. Mas vamos lá. O livro primeiro do Livro dos Espíritos. O primeiro. Se chama. Como se chama? Pode falar? Não. O livro primeiro que compõe o Livro dos Espíritos se chama Causas Primeiras ou Causas Primárias. Ele tem 4 assuntos. Vocês perceberam que eu gosto do Livro dos Espíritos? Ele tem 4 assuntos nesse primeiro livro. Deus, elementos gerais do universo, a criação e o princípio final. Olha que coisa linda. Gente, é apaixonante. Nesse primeiro livro do Livro dos Espíritos, quando o Kardec fala sobre Deus, ele já tira a imagem antropomórfica de Deus, quando ele pergunta: que é Deus? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta quem é Deus. E a resposta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Poxa, eu que queria tanto conhecer um pouco sobre Deus, mas que para mim ainda era aquele cara barbudo que ficava no trono dando ordens, ainda não é mais isso. Então ele é a causa primeira de todas as coisas, uma inteligência suprema. Aí Kardec vai mais a fundo, falamos isso hoje. Onde, não foi bem com a pergunta, mas falei sobre o assunto. Onde encontrar a prova da existência de Deus? É a questão número 4. Quem responder para mim, eu dou o Livro dos Espíritos. Vocês são tímidos ou vocês não sabiam mesmo a resposta? Onde encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem: olha, gente, como é importante para nós. Os Espíritos respondem:
num axioma que apresentais as vossas próprias ciências. Não existe efeito sem causa. Olha para o universo e vê tudo que é construção, que não é da obra, não é das mãos dos homens, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, o que o homem não criou, o resto quem criou foi Deus. E aí nós falamos na manhã de hoje. Isso é prova da existência de Deus. Mas se você quiser encontrar Deus, procure-o dentro de você. É aí que você vai encontrar. Olha, duas questõezinhas que mudam a questão da fé humana. Isso só de Deus. Pois tem lá elementos gerais do universo, espírito e matéria. Criação, até onde a gente pode entender sobre a criação. Princípio vital, porque nesses capítulos os espíritos falam de espírito e de matéria. Mas como é que o espírito faz com que a matéria se movimente? Aí nós vamos estudar o princípio vital, a energia que dá vida. Aí nós vamos entender o processo da vida. Começamos a fortalecer a nossa fé em Deus. E aí quando fala Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital, é o resumo de que obra de Allan Kardec? Levanta a mão e responde. A Gênese. Agora, valendo o livro. Valendo o livro. Metade da pergunta você respondeu. Valendo o livro. Que ano foi publicada a Gênese? Você chutou, né? Lógico, eu também faria o mesmo. Eu tentaria ganhar o livro. 1868 veio a Gênese. Mas você está achando que vamos lá. Então aqui, ó, o primeiro livro que tem dentro do livro dos Espíritos. Gente, esse bate-papo é um bate-papo com vocês, tá? É para provocar em vocês aquele sentimento assim. Acho que está na hora de eu dar uma escutadinha. Vamos para o segundo livro. Olha, esse segundo livro do Livro dos Espíritos, eu sou fã. Quando eu chego no estudo dele, eu sabe, nada de braçada, adoro. Ele se chama Do Mundo dos Espíritos ou Do Mundo Espírita. Vai falar sobre a vida dos Espíritos. Vai falar sobre a encarnação. Vai falar sobre a vida no plano físico. Vai falar sobre o desencarne ou o processo de morte. Vai falar quando o espírito chega no mundo espiritual após a morte. Vai falar da reencarnação. Olha aqui, ninguém precisa acreditar em reencarnação porque disseram que ela existe. Abre lá, capítulo 5 do livro 2 do livro dos Espíritos, que se chama Consideração sobre as pluralidades das existências. Lá fala de reencarnação. Aí você começa a entender a justiça divina. Então fala da reencarnação. Fala da ocupação dos espíritos. Fala do reino mineral, vegetal e animal. Olha que bacana. Reino mineral, matéria. Reino vegetal, matéria e princípio vital, porque tem vida. Reino animal, matéria, princípio vital e princípio inteligente, porque pensa. Reino animal aqui é animais inferiores. Aí chega no homem. Matéria, princípio vital, porque tem vida. Princípio inteligente, porque pensa. Princípio moral, porque decide e escolhe. Uau! Então a gente vai ver o que diferencia entre o homem, o animal, o vegetal e o mineral. Tudo criação de Deus. Um dia eu perguntei num centro: os animais têm alma? Não respondo. Porque tem gente aqui que pensou sim, e tem gente aqui que pensou não. Tá? E eu gosto do Livro dos Espíritos, estudo, e vou dizer para quem pensou não: você está errado. Os animais têm alma. Porque choram, porque tem vontade de comer, porque se reproduzem, porque abanha o rabinho quando você chega em casa de felicidade. Ele pensa. Se pensa que ele existe, se ele existe, ele tem alma. Está lá no Livro dos Espíritos.
O espírita não pode mais achar que o animal não tem alma. E quando eu começo a entender que o animal tem alma, eu entendo, por isso que São Vicente de Paulo falava que nós temos que respeitar e amar os nossos irmãos menores, que são os animais. Então a gente já começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, com esse critério de amor. Então, dentro desse livro, né? E outra coisa, eu tenho uma questão que eu sou fã desse estudo. Rapaz, o que aquele relógio tem? Bateria. Quando eu comecei a falar tarde, ele corre muito. Nossa, eu posso falar pelo menos mais uns 15, 20 minutinhos? Posso? Não, muito rápido. Vou tirar a pilha daquele relógio lá. Eu gosto muito desse livro, do Livro dos Espíritos, que está dentro do Livro dos Espíritos, esse segundo livro. Tem uma questão lá fantástica. Questão 459. Eu dou os 4 livros de uma vez só. Quem falar qual é a questão é a resposta. Não vale, né? Mas eu falo a pergunta e quem souber me responde. Questão 459. Podem os espíritos influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Quem sabe a resposta, levanta a mão. Pode responder. Na fala mais alto. Muito mais do que poderes imaginar, porque frequentemente são eles que te dirigem. É isso? Então, eu vou te dar um livro, porque você lembrou da resposta, tá bom? Então, esse livro aqui agora então é assim, tá? Então, quando a gente começa a entender, gente, olha a construção da fé, olha a construção do nosso dia a dia. Quando eu começo a entender que os espíritos frequentemente dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, eu começo a entender que eu tenho um anjo da guarda que passa o dia inteiro falando para mim: faça isso que é correto, ame, ajude, auxilie, seja você que faz a diferença no bem. Só que eu também começo a entender que tem aquele do meu lado que diz assim: pura, não perder tempo. Para que, seu tonto? Fazer isso para quê? Ninguém está fazendo nada. Faz alguma coisa por você mesmo, deixa os outros que se virem, né? E aí, quem que você está ouvindo? Porque você está recebendo influência o tempo todo. O suicídio é uma grande influência dos espíritos que querem destruir a vida de alguém. Mas Deus é tão bom que nos dá um anjo de guarda, anjos guardiões. Pega lá, Livro dos Espíritos, e vê a riqueza desses anjos do nosso lado, desde a hora que a gente acorda. E sabe como a gente faz para acordar ao lado dele? Falamos na palestra hoje, com oração. Acorde à luz da oração, faça uma prece logo a hora que você acorda, conecte-se com a luz e permaneça na luz ao longo do dia. E aí é só o segundo livro, mas tem mais 2, né? O livro terceiro do Livro dos Espíritos se chama como? Leis Morais ou Leis Divinas. Pô, eu não estava valendo o livro, hein? Puxa vida. Mas vou te dar a chance. Para você eu vou dar a chance. Kardec, na 614, na questão 614, pergunta para os espíritos: o que são leis morais ou leis divinas? E a resposta: são as leis que Deus dá para o homem, dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. O homem só se torna infeliz quando delas ele se afasta. Leis morais, leis divinas, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de amor, justiça, caridade, reprodução, destruição. Leis divinas, lei de amor. Nós só nos tornamos infelizes quando nós nos distanciamos da lei de amor. Agora é a tua chance de ganhar o livro. Na questão 621, Kardec pergunta, só para ele agora: onde está escrita essas leis? Questão 621. Aí, você estava coçando ela, pô, na consciência. Perfeito. Na consciência. Todos nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Para de ficar culpando os espíritos pelas tuas quedas. Nós sabemos que está
está certo e o que está errado, gente. Livro terceiro. Vamos para o quarto, porque senão eu não saio daqui hoje. Livro quarto. Esperanças e consolações. Eu só esqueci de um pequeno detalhe. O livro segundo, que fala desse intercâmbio, é um resumo do livro dos médicos, publicado na data de 1861. O livro terceiro, que são as leis morais, é um resumo de qual livro? Essa ficou fácil, leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado no ano de 1864. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. Qual é o resumo? De qual livro? Estou chegando agora, estou chegando nele. O céu e o inferno, está no livro quarto. Esperanças e Consolações. Nós vamos aprender que não tem aquele inferno, aquelas penas eternas de sofrimento. Não tem. Não existe um inferno com um capetinha tocando a gente. Não tem. Nós vamos começar a entender o que é esse inferno, porque é um inferno moral. Nós vamos começar a entender o que é esse céu, porque é o céu da felicidade, do dever cumprido. Então é o resumo do livro O Céu e o Inferno, o livro Esperanças e Consolações. Então vocês perceberam, gente, que dentro do livro dos Espíritos tem as 4 obras de Kardec. Quem já estudou o livro dos Espíritos já teve contato com as outras obras. Por que foi feito isso? Porque quando você tem consciência destas obras, desperta na maturidade a vontade de estudá-las. Então Kardec, olha que genialidade dos Espíritos trazendo para Kardec os 4 outros livros que ainda viriam em 1861, 64, 65, 68. Coloca ali em 1860, 57, 60, já o resumo dos 4, preparando o ser humano para conhecer as demais obras. E se a gente conhecer isso nessa encarnação, já está bom. Já é uma luz pitando. Então, olha como o estudo é importante. Ele é o alicerce. Ele é o grande alicerce no preparo, né, para a fé. E aí a gente entra naquela questão de fé dogmática, que é aquela que a gente atravessou milênios aprendendo. Quer ver uma prova de fé dogmática? No ano 325, sob o comando do imperador, se não me engano, Justiniano, teve um concílio em Nicéia. Nesse concílio de Nicéia, alguns homens determinaram que Jesus era Deus. Que Deus e Jesus é a mesma coisa. Ficou definido lá em Nicéia. Nós passamos séculos acreditando nisso. Quando agora, com o Espiritismo, eles não, pera, Deus é Criador, Jesus é criatura, é Filho de Deus, Jesus é nosso irmão. Então cai por terra alguns conceitos dogmáticos, de uma fé dogmática que alguns ainda acreditam. Então uma coisa você fala assim, mas me dá um outro exemplo para ficar mais claro. A igreja pregava naquela época o geocentrismo. O que era o geocentrismo? Que a Terra era o centro do universo, que tudo rodava em torno da Terra. Veio um cara lá super inteligente, observador dos astros, e diz assim, não, gente, a Terra gira em torno do próprio eixo. A Terra não é tudo que roda gira em torno da Terra. Aí falaram assim, Galileu, ou você retira o que você disse, ou você vai para a família. O que ele fez? Tonto que não era, retirou o que disse, falou, não é a Terra não, a Terra é o centro do universo. Aí prenderam o Galileu e passou o resto da vida preso. Por quê? Posição de uma fé dogmática. Adão e Eva. Ainda tem gente que acredita que Adão e Eva foram os primeiros. Mas aí Adão e Eva têm um filho, Caim e Abel, um mata o outro, depois eles viajam, já chega no outro lado do mundo, tem um monte de gente. Mas como é que pode isso? Tem alguma coisa errada nessa história? Não
não está batendo a conta. Então, a ciência precisa ser o grande alicerce da religião. Então, quando eu falo do catolicismo, foram alguns erros cometidos no passado. Minha mãe, eu já disse, minha mãe foi uma católica maravilhosa, tem amigos católicos maravilhosos. A gente tem que respeitar. Uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar. Eu te respeito, mas eu não concordo com você. A minha crença é outra. A minha crença é uma crença que ela está alicerçada na ciência. E para isso eu preciso estudar. A gente já está terminando, por incrível que pareça, e ainda tem 2 obras aqui. Mas eu trago um comentário de Emmanuel sobre essa questão da fé. Olha o que Emmanuel fala no livro O Consolador, trazido pelas mãos de Chico Xavier. Ó que bacana. Numa questão número 355, Emmanuel responde a seguinte questão: será a fé acreditar sem raciocínio? Olha a resposta de Emmanuel. Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionados. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade de sentimento e de raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Emmanuel. E tem uma outra pergunta nesse mesmo livro que faz assim para Emmanuel: como se pode definir a fé? Olha a definição de fé de Emmanuel. Vocês vão mudar a definição de fé de vocês depois da noite de hoje. Olha o que Emmanuel diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A fé não está mais ligada apenas na crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização de Deus na nossa personalidade. Olha onde Emmanuel vai. E olha que interessante o que ele diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim eu sei. Olha onde vai, Emmanuel, né? Já não é mais falar apenas eu acredito. Quando a gente estuda a reencarnação e não vê outro mecanismo divino de justiça, a gente deixa de dizer eu acredito em reencarnação e a gente começa a dizer eu sei que ela existe. É aí que Emmanuel nos chama. Tá bem? E aí então o estudo alicerçando essa nossa fé e edificando as nossas obras, como dissemos, para encerrar, obras físicas, caridade física e caridade moral. Lembrando que já dissemos que a grande frase é: fora da caridade não há salvação. Vou lembrar do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque todos somos convidados ao banquete do reino de Deus, mas poucos de nós entenderão a sua mensagem e a necessidade de trabalhar, de construir. Na questão 657 do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha com os Espíritos sobre a vida contemplativa. A pessoa que amanhece rezando e adormece rezando, passa o dia inteiro rezando, só rezando, só rezando, só rezando, só rezando. Kardec pergunta se tem alguma vantagem nisso para aquela pessoa. Sabe qual é a resposta dos Espíritos? Não, livre de qualquer tipo de crença, eles dizem assim: na vida contemplativa não se pratica o bem. Não praticar o bem é um grande mal. Então, aquelas
pessoas que falam assim: eu não faço bem, eu não vou a uma casa religiosa, eu não frequento um movimento voluntário, mas eu também não faço mal para ninguém. Eu estou de paz comigo mesmo. E aí os espíritos dizem: acorda, não fazer o bem já é um grande mal. Então a grande necessidade do trabalho, gente, o trabalho pelo próximo. Quem aqui assistiu Os Mensageiros? Eu vim aqui matar os Mensageiros. Saí lá de Jaboticabal porque lá não passa. Eu vim assistir aqui. Eu achei muito interessante o momento em que o mentor espiritual estava com uma família que estava para ser constituída e iria formar uma família na Terra, onde o mentor diz assim: sois projetos divinos. Todos nós nascemos com um projeto de Deus. Ninguém nasce para o mal. O caminho pode ser desviado, mas ninguém nasce para o mal. Todos nós nascemos com um projeto, todos nós nascemos para amar. Fica aqui a nossa vibração pela saúde do querido Divaldo Franco, que está passando por um momento de dificuldade, de enfermidade física. Mas Divaldo, quando esteve em Jaboticabal, uma das grandes frases que eu não esqueci de Divaldo foi: eu nasci para amar. Nós nascemos todos para construir na terra, ou para auxiliar na construção na terra do reino de Deus. Agora eu só vou praticar essa caridade, esse amor, se eu tiver fé. E eu só vou conseguir alicerçar a minha fé em terreno firme se eu tiver conhecimento. Então, meus queridos, é sempre bom estudar, sempre. Aquela fila do estudo do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do céu e inferno, da gente, do Evangelho, realmente. Porque nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para que eles sejam as sementes que vão auxiliar nessa construção. Tá bem? Então eu vou encerrar, eu vou cantar uma canção para fechar, para finalizar a noite, e eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui hoje que veio pela primeira vez na casa? Pronto, o livro é seu. Tá? E tem algum aniversariante de hoje aqui na casa? Dessa semana? Do mês de novembro? Pronto, o outro livro é seu. Não é apenas um livro que eu estou trazendo e dando na mão de vocês. Acreditem. É um grande passaporte de luz e felicidade. Tá bem? Eu vou finalizar, já está na hora, né? Até passamos da hora. Eu vou finalizar. Eu vim hoje, gente, vocês perceberam que é quase que um bate-papo, né? Mexer um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Eu vou finalizar porque a minha primeira pergunta que eu fiz foi: quem aqui é espírita? E todo mundo levantou a mão. Então eu vou cantar uma música agora que se chama Ser Espírita. É uma música minha e de um amigo da cidade de São Paulo chamado Ed Moreno. Pois se vocês entrarem no YouTube dele, porque eu não fico muito ligado com essas coisas, né? Eu ainda sou da antiga. Mas se alguém quiser conhecer ali as canções, entra no YouTube lá, na página do Ed Moreno, vocês vão encontrar várias músicas muito boas, dentre elas essa canção que nós fizemos juntos, que se chama Ser Espírita. Agora sim, vamos lá. Depois de termos discorrido todo esse tema, falado de tudo isso, chamado a atenção de todos nós. Gente, ó, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, tá?
Eu trago essas informações que eu julguei necessário estudá-las. E eu julguei necessário jogar no colo de vocês a responsabilidade de estudar a doutrina espírita. E como eu fiz a primeira pergunta, né? Quem é que era espírita? Para finalizar, fechar a nossa noite, a música Ser Espírita, vê se você se encaixa nessa canção. Se você se encaixar, você é espírita. Ser espírita é sentir na alma a verdade, um caminho de amor e fraternidade. É abrir o coração, buscar a evolução, encontrar na doutrina a luz da inspiração. Ser espírita é entender a lei do amor, amar o próximo como a nós mesmos, sem temor. É estudar, refletir e compreender a imortalidade da alma, a vida além do viver. Ser espírita é voar nas asas da fé, encontrar na caridade a paz que nos envolve. Somos luzes e estrelas a guiar no mundo das ideias, um raio a iluminar. Ser espírita é doar-se de coração, servir ao próximo sem qualquer distinção. É plantar sementes de amor no coração, encontrar nos ensinamentos a nossa salvação. Ser espírita é observar o mundo que nos cerca com um olhar tão puro como o de criança. Ser espírita é seguir o que diz essa canção. Ser espírita, na verdade, é ser cristão. Ser espírita é voar nas asas da fé, encontrar na caridade a paz que nos envolve. Somos luzes e estrelas a guiar no mundo das ideias, um raio a iluminar. Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês, trazer um pouquinho desse momento, né, de valorização da doutrina espírita, mas acima de tudo de valorização nossa. E como eu estou falando e estou vendo alguns jovens aqui, né, isso me alegra muito a alma, porque se estimular um jovem em meio a uma plateia e esse jovem der seguimento ao trabalho, valeu a pena ter vindo aqui. Gratidão, beijo no coração de cada um de vocês. Leila, obrigado pelo convite, tá? E eu agradeço vocês terem permanecido e não terem ido embora. Obrigado. Tenha certeza que nós ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo você com certeza. Gente, com essa música não precisamos mais realizar a tarefa de encerramento.
O Fernando já fez a prece de encerramento através dessa música. E nós agradecemos, Fernando, a sua presença entre nós. Agradecemos por você ter nos dado esta oportunidade. Tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui presente aprendemos um pouco mais nesta noite de hoje sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre a Gênesis, céu e inferno e tudo mais. Tá certo? O nosso muito obrigado, a nossa eterna gratidão. Rogamos a Jesus que te acompanhe de volta ao seu lar, que você tenha uma noite de sono reparador, uma ótima noite de sábado, para vivenciar um lindo amanhecer de domingo juntamente com a sua família. Que Jesus te abençoe e bons espíritos te acompanhem aonde você estiver, que o seu mentor espiritual esteja contigo. Vamos agradecendo a Deus, dizendo a Jesus, nosso irmão mais velho, a nossa eterna gratidão pelo dia de hoje, por momentos como esse, a nossa eterna gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade. Que todos tenham uma excelente noite de sábado para vivenciar um lindo amanhecer de domingo. E que a semana que se inicia daqui a poucas horas, uma nova semana, um novo mês, que traga para nós muita paz, muita luz, muitas felicidades, muito aprendizado, muito conhecimento para a gente prosseguir a nossa caminhada. Um beijo no coração de cada um de vocês e o nosso abraço fraterno. E não esqueçam, a 45ª Feira do Livro Espírita começa no dia 8 de dezembro, às 19h30 é sua abertura. Estamos precisando de voluntários para 1 horinha, 2 horinhas, tem um tempinho, vá até lá para auxiliar. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muita